Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a um episódio um pouquinho diferente, porque hoje nós estamos entrando em um lugar além da imaginação, e hoje nós vamos fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui juntos, que é criar teorias. Ué, como assim? Explico isso aí sem problema nenhum. Normalmente eu venho aqui e trago para vocês conteúdo dos livros ou da lore ou alguma coisa assim que é baseado em uma história da Games Workshop. Porém, a beleza do 40.000 é que existe a possibilidade da gente adicionar o nosso próprio tempero na história. E existem tantas pontas soltas, um pouco proposital e outras por erros escritores. Mas claro, a gente não fala sobre isso. Mas existem várias pontas soltas que os fãs tentam criar e juntar na sua própria cabeça. Então você, meu amigo fã, sente-se aí e vamos conversar um pouquinho sobre o que pode ter sido, o que ocorrerá e um pouco da lore do 40.000, só que não oficial, algo aqui que nós estamos falando na amizade, né? Então, né, na amizade tudo bem, mas nós não podemos levar a sério como uma lore oficial. E da onde eu tirei isso aí? Bem, vou te explicar minha linha de raciocínio. Voltando para casa no carro, escutando ali o audiobook para fazer o próximo livro da Heresia do Horus, e né, glorificando-me na grandeza e no grande inteligência e completa certeza da soberania do nosso Deus Imperador, né, vindo ali na bênção do Imperador, eu pensei, cara, o Imperador tá sempre certo, mas como ele não conseguiu ver que tinham primarcas traidores no meio dos outros, onde ele errou. E aí eu lembrei de uma história curta, que até eu escutei num áudio um tempo atrás. No caso, um custóde perguntou pro Imperador: Imperador, como não vistes o futuro que ocorreu? E o Imperador olhou para ele não respondeu com palavras, ele levou ele para uma visão, porque o Imperador não perde tempo falando, ele pode te mostrar. Então agora o custódio e o Imperador estavam em uma praia, e nessa praia tinha uma gigantesca, um rochedo assim, tipo uma falésia, sabe aquelas paredão de pedra? Para quem não conhece, procura Torres. Então, é uns paredão de pedras enormes, e esses paredões de pedra, lá em cima o Imperador diz: você consegue ver o que tem lá em cima? E o custódio diz: não. Eu sei que é um terreno, mas eu não consigo enxergar o que tem lá em cima. E o Imperador diz: entendeu? E o custódio diz: eu acho que eu tô entendendo. O Imperador diz: você não entendeu ainda, sobe. Aí o custódio olhou para aquelas pedras e ele viu uma pedra grande e que conseguiria segurar o peso dele, então ele se apoiou na pedra grande e a pedra caiu com tudo. E aí o Imperador disse: entendeu agora? E o custódio falou: eu acho que eu tô entendendo, essa pedra parecia firme, mas quando eu cheguei lá, ela não era. E o Imperador diz: exatamente, nós, para ver o futuro, existem muitas possibilidades, nós podemos ver apenas o aqui e o depois, o que tem entre eles é algo desconhecido. Por exemplo, olhe para o mar. Aí eles olharam para o mar e tinha umas ondas enormes ali. E lá longe, no horizonte, dava para ver uma ilha. E aí o custódio diz: eu enxergo uma ilha e um mar agitado. E o Imperador diz: exatamente, essa ilha é uma ilha da Terra, mas isso não vem ao caso. Apenas saiba que lá tem essa ilha, você sabe que você deve chegar lá e você quer chegar lá, mas como você vai fazer isso? Você vai tentar nadar? Você vai de barco? Você vai de avião? Você pode ir de vários jeitos, todos eles teoricamente vão te levar para aquela ilha, mas se você escolher ir nadando, um predador pode ter no oceano e te devorar. Se você tentar ir de barco, o seu barco pode quebrar ou afundar ou ser roubado ou
Chegando lá de avião, uma ventania, uma tormenta, uma tempestade pode te tirar do curso e fazer você ficar ainda mais longe do que quando você estava nessa praia. Você entende agora? E o custódio diz: sim, entendo, imperador. Tem duas pegadas nessa praia, uma era minha e a outra era você, sempre do meu lado. Lindas palavras, muito bonito. O imperador não é um deus. Bem, no caso, eles olhando ali aquela ilha, o imperador estava explicando para ele que existem infinitas possibilidades, perigos e coisas que tu não consegue ver. Quando tu olha para o futuro, tu apenas vê o que vai acontecer, mas tu não sabe exatamente como aquilo vai acontecer, e às vezes o que tu acha que era uma certeza, na verdade era uma ilusão. Então o imperador tentou explicar para ele isso, que esse poder não dá a visão para ele de todo o futuro. Bem, ok, mas ele consegue ver que pode dar uma grandíssima cagada, não é mesmo? Sim, e ele vai tomar medidas para lidar com isso, com certeza. E aí vem o imperador também nessa história e explica para o custódio que não existem apenas os riscos óbvios, outras coisas que você nunca imaginaria que pudesse acontecer. Digamos que você escolheu ir de barco para aquela ilha. A mulher que te vendeu o barco pode ter te dado um golpe e fugido com o dinheiro e o barco nunca chega. O barco pode ter vindo com um defeito ou alguém da tripulação quis sabotar o barco e você só vai descobrir quando é tarde demais, e aí o barco vai explodir ou o motor falhar no meio do oceano, ou ainda indo para essa ilha, você pode ver um destino melhor e em vez de ir para essa ilha, você pode mudar de rumo e ir para um destino ainda melhor. E com isso, o futuro é incerto. Nós fazemos o futuro sim, mas ele é variável e cada ação e decisão pode levar a futuros diferentes. Por que isso é importante? Porque, novamente, vem a minha pergunta inicial. O imperador não percebeu que metade dos malditos Primarca estavam traindo ele. Como ele não notou isso? Será que ele não tem como perceber? Porque na Terra, os elfos mandaram uma mensagem, eles chegaram para os egípcios e falaram assim: ei Monkey, seguinte, o Horus vai trair o imperador, vai matar todo mundo, vai dar um problema imenso, cuidado, e foram embora. Um egípcio olhou pro outro e falou: você entendeu o que ele falou? O cara, só que em egípcio. E o outro cara falou: não, mas ele sabia uma coisa sobre Horus e traíra. Bem, no caso, o imperador, tadinho, não sabia, né, tipo, exatamente disso. Era uma premonição de elfo que veio antes de sequer ele nascer. Mas o imperador sabe muito da história humana e ele viveu numa época que ele teria acesso a essa informação, fora o mito que se formou depois de que ia ter um Horus que trairia um deus, né? Então ele pode ter visto isso aí e talvez ele sabia disso, não só pela sua própria premonição, mas também porque os elfos mandaram uma mensagem que nem os cornos daqueles orelha pontuda, mensagem horrível, 0 de 0, desculpa, 0 de 1000, né, pra ser menor ainda. Então, elfos péssimos em mandar um recado. Mas o imperador então teria como saber que iria ocorrer uma grande possibilidade de uma guerra civil e que o seu plano maior de criar os Primarcas e os Adeptos Astarte poderia se virar contra ele. Não tem desculpa para ele não ver isso aí. E aí vem a minha teoria da conspiração. Ele sabia. Ele sempre soube. No momento que ele decidiu criar os Primarcas e os Adeptos Astartes baseados na sua semente genética, o imperador sempre soube que metade deles iria se virar contra eles. Ué, como assim? Bem, vamos agora para minha teoria. Os Primarcas não são feitos apenas de ciência e tecnologia. Muito longe disso, é impossível apenas com a tecnologia chegar nesses monstros.
Eles são, na verdade, a alma deles, a essência deles, uma entidade caótica. Não pode ser, sim. Eles não são humanos como um todo. Eles têm um casco humano, um corpo físico, mas o Primarca, na verdade, é uma entidade do imaterial no nível dos demônios maiores, dos deuses do caos, umas criaturas poderosíssimas com uma capacidade imensa. E essa essência deles, essa entidade do imaterial, que é a alma que eles têm, é tão poderosa que permite uma criatura dessa existir. E com a casca humana e a criação do Imperador, eles não dependem mais do imaterial para existir na nossa realidade. Eles são uma espécie esquisita de quimera entre o ser humano ascendido a príncipe demônio. Tu tá me zoando, o Lorde tá falando heresias. Calma, calma, calma. O Imperador criou de um jeito de manter eles estáveis, porém, tu percebe defeitos, uma raiva imensa que ia ler, uma mutação e abominação, como os sanguíneos, que é um Abhuman, que criou asas. Tu vê que tem defeitos, falhas nos genes e no projeto do Imperador. Por exemplo, os Imperial Fists, que perdem a glândula de cuspir ácido, os Salamanders com a pele alterada para resistir ao calor, os filhos do Corvus ali, a Raven Guard, no caso, a Raven Guard, que tem o defeito ali de ser praticamente albinos e o olho deles é tudo escuro e consegue enxergar na escuridão. Então, tem esses defeitos, e eu não sei se tu sabe, mas isso aí não é muito natural de um ser humano. Com isso, eles são esquisitos, eles têm alguma coisa errada. Os Primarcas são feitos de caos. Lá no fundo, eles têm o Warp, o imaterial dentro deles. E aí vem a história que o Imperador negociou com os deuses do caos para as almas dos Primarcas. Isso é praticamente 100% de certeza. O que ele negociou, nós não sabemos. Os detalhes desse acordo nós não temos acesso, e é aí que entra a minha teoria. O Imperador negociou com as criaturas do outro lado um poder para criar os seus filhos perfeitos, os seus comandantes que iriam levar a humanidade a conquistar a galáxia. E os deuses do caos pensaram, vamos criar fantoches, corrompê-los, eles vão matar os idiotas que acham que eles ainda são humanos e vamos conquistar o mundo material. Então as entidades do caos, na sua infinita malignidade, imaginaram em usar o Imperador e o seu plano contra ele, né? Tzeentch principalmente. Os outros estavam mais fazendo coisas idiotas, mas Tzeentch é muito sacana nesse esquema de estacar uma facada pelas costas. Mas o que eles não imaginavam é que o Imperador ia mandar um Uno reverso e ia neutralizar a sua influência no mundo material. Como assim? Eu acredito que o Imperador realmente achou que ele iria conseguir neutralizar as forças do caos antes de os Primarcas caírem. Como assim? Ele fez esse plano para conquistar a galáxia e ele imaginou que ele iria conseguir separar a humanidade do imaterial, assim cortando o poder das entidades do caos na nossa realidade e preservando os Primarcas. Então acho que o plano do Trono Dourado, o plano de fazer um Webway da humanidade, ele iria esconder os Primarcas ali dentro. Aqueles que iriam dominar esse negócio iriam junto com ele, então ele iria deixar apenas o que ele teria garantido que não iria trair o Império aqui na nossa realidade, enquanto os outros entrariam nessa espécie de Webway, um universo gigantesco que eles poderiam criar e explorar juntos, longe das influências do caos.
essa é minha teoria, claro, não sei dizer se isso realmente aconteceria. Então o motivo de toda a pressa, por que o imperador não passou mais tempo tentando salvar o Angron? Tadinho do Angron, o Angron é um babaca, mas o imperador não passou mais tempo, porque tempo é o que ele não tinha. Cada segundo que ele perdia, que era um segundo mais perto do plano dos deuses do caos entrar em ação. Então o objetivo dele era conquistar a galáxia o mais rápido possível. Quando os deuses do caos tentassem dar o bote, o plano já estaria feito e ele conseguiria salvar os seus generais. Tanto que na Terra ele manteve as Irmãs do Silêncio. Qual o sentido de manter as Irmãs do Silêncio perto do Imperador? Exatamente para obstruir qualquer interferência do caos na Terra. Elas são todas nulas de poder altíssimo, então o Imperador tá perto delas. Pro Imperador é uma sensação horrível. Por que ele mantém elas perto então? Porque elas são o melhor escudo contra as influências do caos, obstruindo totalmente e mantendo esse plano em segredo. Por que ele não vai sair por aí contando sobre isso aí para todo mundo? Porque se alguém souber, as forças do caos podem se preparar para obstruir ao máximo e sabotar esse seu plano, ou agir de forma mais rápida e corromper os primarcas antes do tempo. Então eu acredito que o Imperador negociou isso aí com os deuses do caos, mas ele estava fazendo de tudo para impedir que isso ocorresse. Lorde, não sei não, talvez tenha sido diferente. Sim, mas eu tô tentando achar uma coisa lógica para as ideias aqui do Imperador. Outro fato também é que durante a Grande Cruzada, quando o Imperador liderou as suas forças para dominar a galáxia o mais rápido possível, ele neutralizou dois primarcas. Dois primarcas foram extinguidos da história como um todo. Um deles nós sabemos que viveu no Palácio da Terra, ele tinha um quarto no Palácio da Terra. Um deles nós sabemos que lutou junto com outros Astarte, então ele tinha uma legião, ele lutou igual todo mundo, e eventualmente as memórias deles foram banidas de todos eles, e os soldados que antes lutavam por ele, fortemente é indicado que entraram para os números dos Ultramarines. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? A gente não sabe ao certo, a gente também pode só teorizar, mas a minha teoria é a seguinte: um dos primarcas, o Imperador tinha certeza que estava corrompido pelo caos, vendo que esse aí ia ser inimigo dele e querendo impedir que a corrupção do caos acontecesse muito rápido, ele eliminou esse primarca. Porém, parte do acordo dos deuses do caos é que ele não poderia agir dessa forma. Se um primarca traidor morre, um lealista também tem que morrer. Então eu acredito que ele neutralizou um dos lealistas, o mais fraco que ele podia, que ele também tinha algumas suspeitas que ele iria ser útil na luta final, mas ele quis manter as tropas dele e manteve ele junto com alguém que ele podia confiar, o Reboot Guilliman. Então acho que o Imperador estava agindo sabendo que heresia ia ocorrer, sabendo que alguns dos seus filhos iriam trair ele, mas não sabendo exatamente quais. E quando ele neutralizou um que ele tinha certeza, ele teve que neutralizar a lealista, porque senão iria desbalancear o negócio e aí ele não saberia como resolver a heresia no final. Então eu acredito que tudo foi planejado de uma certa forma, e o Imperador, assim, não é que ele planejou o que ia acontecer, é que ele sabia que poderia acontecer e ele tentou tomar a medida para ser o menos danoso possível. E aí entra os primarcas. Imagina você na situação do Imperador, você limitado mortal, para o Imperador da humanidade, claro, né, a gente tá só tentando fazer uma hipótese aqui, mas imagina com a informação que você tem dos primarcas,
quais iriam trair o imperador e quais não iriam. Nós temos um bárbaro selvagem no Leman Russ, nós temos um cara que foi criado na floresta no Lionel Johnson, nós temos um psíquico que é capaz de ser tão forte quanto você, como Magnus, nós temos um conquistador, um dominador da galáxia que te chama de papai, é teu brother, ele quer estar sempre do teu lado, ele quer sempre te ajudar, que é o Horus. Nós temos um garoto que não tem boca pra nada e é extremamente do bem, que é o Rogal Dorn. Nós temos um cara com uma certa ganância e cobiça, mas também tá sempre do teu lado puxando o saco igual o Horus, que é o Rebote Guilliman. Então nós temos um monte de primarcas, todos eles com alguma coisa boa e alguma coisa ruim. Qual escolher? Qual deles vai ser do bem? Qual deles não vai? Difícil saber. Quando o imperador percebeu que o Rogal Dorn era tipo 100% leal, ele decidiu botar então o Rogal Dorn para defender a terra. Quando ele viu que o Leman Russ era 100% leal, ele decidiu deixar ele como seu carrasco, e quando era necessário fazer alguma coisa que ele não queria que ficasse pública, ele usava o Leman Russ. Então observe que o imperador dá uma certa preferência a alguns comandos, a alguns primarcas, e isso não passou desapercebido. Quando o Rogal Dorn foi escolhido para ser o Praetoriano da Terra e ficar do lado do imperador no projeto secreto dele, teve ciúme, vários primarcas ficaram com ciúme. Quando Horus foi eleito War Master, alguns primarcas acharam que era melhor ter sido eles, então teve ciúme, teve desavença, as rachaduras estavam aparecendo, o imperador precisava agir rápido para salvar os seus filhos. Lorde, todo mundo sabe que o imperador é um monstro, o imperador não tem sentimentos, o imperador é malvadão. Primeiro, propaganda caótica, cala a boca. Segundo, o imperador, cara, até pode, quando ele fez o acordo, não sentir nada pelos seus primarcas, a não ser que eles eram ferramentas. Porém, ele amoleceu. O que fez o imperador amolecer? O Horus. O Horus, cara, sacana. O Horus é demais. O Horus é o cara. E o Horus era o filho que o imperador queria, entendeu? É muito bom. O Horus, quando ele dominava um planeta, ele tentava sempre ir na base da diplomacia, mas se a diplomacia falhava, ele tinha algumas regras. Primeiro, a única guerra boa que ele considerava era uma guerra que tinha que ser rápida, uma guerra que tinha que ser brutal, mas rápida. Então, tipo, tu destrói totalmente a capacidade daquele inimigo de resistir. Sabe a guerra do Paraguai, por exemplo? Desse jeito, que nunca mais vai ter uma outra guerra. Claro, diferente da guerra do Paraguai, ele não ia perseguir tipo os feridos, os idosos, as mulheres, as crianças até as montanhas para exterminar a população, mas tu entendeu o que eu quis dizer. Ele iria ser uma guerra brutal para destruir totalmente a capacidade de resistência, para que o planeta nunca mais resistisse. Porém, depois de uma guerra que foi por necessidade, eles deveriam ir embora e deixar o planeta melhor do que estava antes, as habitações melhores, a infraestrutura melhor, todo o planeta melhor do que estava antes. Eles não deveriam ir embora de um planeta em chamas. Então, depois de conquistar um planeta, antes de ir para o próximo, eles iriam despender recursos e tempo para reformar o planeta. Um ouvinte aqui do canal achou que eu estava confundindo Horus com o Conrado Curse. Não. O Conrado Curse é outra coisa. O Conrado Curse, ninguém vai sobreviver. O planeta vai virar um cemitério, entendeu? Vai virar uma mensagem. O Conrado Curse é diferente. A ideia dele é que tu passa uma mensagem tão brutal e tão violenta que a resistência é inútil, que qualquer um que vê aquilo ali vai ficar com um terror imenso e vai se render imediatamente. E o Conrado Curse, as suas conquistas, né? Os seus massacres, eles transmitiam ao vivo para
todos os planetas verem. Então, se tu quer ver, né, tipo, tem o canal de notícia, tem o canal de esporte e tem o canal do sangue. O canal do sangue é o Conrado Curse, demonstrando o que acontece com quem resiste ao Império. Então, cara, eles transmitiam isso aí pra todo mundo ver, em qualquer local que eles conquistavam. Mandava uma fitinha ali, ó, veja. Esses caras são do mal. Mas em si, no caso, tipo, dava pra ver que alguns iriam trair o Imperador, outros era meio difícil de delimitar. E aí eu acredito que depois que o Imperador eliminou esses primarcas, ele sentiu, cara, ele ficou mal, porque ele percebeu que, tipo, cada um traidor que ele teria que matar, ele teria que também eliminar um lealista. Acredito até que quando ele eliminou o traidor, aí o lealista começou a dar sinais de ser um traidor, entendeu? Porque, tipo, ele não pode agir ele pra eliminar os primarcas. Então, cara, porque é o acordo, eu acho que faz parte do acordo que ele fez com as forças do caos. Então ele viu isso aí, ele viu que ele talvez tenha feito cagada e ele achou que ele não deveria mais eliminar ninguém. Por isso que ele não eliminou, por exemplo, o Angron e o Conrado Curse, que obviamente estavam num caminho contrário ao que ele queria. Então, né, por isso que ele não eliminou eles, achando que talvez não desse errado. Outro que ele não eliminou, que obviamente iria ser um traidor, né, se você, que nós aqui já sabemos. Mas imagina você no lugar do Imperador, os sanguíneos, Khorne, literalmente o deus do caos, derramamento de sangue, que é um anjo vermelho, é o símbolo do demônio de Khorne, é um anjo vermelho, e os sanguíneos é um anjo e é vermelho, e é todo relacionado a rituais de sangue, etc. E ele jurou lealdade pra ti, derramando o sangue dele. Então, cara, os sanguíneos obviamente vai ser corrompido para Khorne. Se tu tem um mínimo tipo de noção do caos, o caos tá te enganando, entendeu? Eu acho que foi isso que ocorreu nos dois primarcas perdidos. Eu acho que o Imperador viu, esse aqui obviamente vai pro caos, eliminou, só que ele escolheu o errado, e aí ele teve que eliminar o outro também. Então, pode ter sido isso, pode ter sido um erro que o Imperador cometeu, mas ainda bem que o Imperador não comete erros, então eu acredito que ele eliminou os dois, porque os dois eram ruins mesmo. Deu. Chega, não vamos mais cometer heresia nesse canal. E conforme a história foi se desenvolvendo, nós sabemos que o plano do Imperador vazou. Não sei como as forças do caos conseguiram descobrir sobre o Trono de Ouro, mas o Magnus acabou ferrando o plano, e aí com o plano ferrado, tudo começou a dar errado. Com o Imperador imóvel agora, era possível corromper os primarcas sem resistência. Então eles foram sendo corrompidos um a um. Outra coisa, na história, em algumas situações, diz que o poder do Imperador consegue tirar temporariamente a influência caótica do Horus em mais de uma situação. Então, se o Imperador pudesse sair do Trono Dourado e resolver isso aqui logo no início, talvez ele conseguisse tirar a influência caótica dos primarcas e proteger eles da influência do caos. Com isso, o Imperador tinha que estar imobilizado para que eles pudessem lançar o plano do caos. Só que talvez o Imperador sabia que ele poderia salvar os seus filhos, mas ele tinha que estar perto. E os deuses do caos fizeram o momento ideal. Quando o Imperador pensou em mandar um Uno reverso para eles, eles falaram: nós não estamos jogando Uno, estamos jogando truco, e nós pedimos 6. Eu acredito que os deuses do caos conseguiram enganar o Imperador. Então, tipo, um tentou enganar o outro e eles acabaram metendo um nas costas. E o Imperador se ferrou. Por quê? Porque agora o plano do caos aconteceu e o plano do Imperador de eliminar o caos deu errado. Porém, mesmo com os primarcas caindo pro caos, mesmo com o Horus cometendo as atrocidades que fez, o Imperador ainda via eles como seus filhos, e ele ainda acreditava que eles teriam alguma redenção, tanto que ele mandou o Leman Russ
capturar o Magnus, não matar o Magnus. O Horus modificou, o Alpha Legion, alguém modificou a mensagem para matar o Magnus. Então, o Imperador, cara, não queria, tipo, por que ele não matou o Angron? O Angron é insano, por que ele não eliminou ele, tipo, instantaneamente ou deixou ele morrer? Porque ele acreditou que ele poderia se juntar a ele, enquanto o outro não, entendeu? Ele não imaginaria que o Angron iria virar o Anjo Vermelho, e o Sanguíneos, que literalmente é um Anjo Vermelho, né, iria ser leal até o fim. Tu tem essas dificuldades que o Imperador pode ter corrido durante a heresia. E no caso, o Horus, ele, como era o que ele mais tinha afinidade, que ele mais gostava, ele talvez estava preso na ideia que ele poderia salvar o Horus se ele agisse rápido o suficiente ou se ele estivesse presente para eliminar a corrupção do caos do seu filho. Foi bem difícil para o Imperador tomar a decisão de finalmente eliminar o Horus. Durante a luta entre os dois, em muitos momentos ele hesita, e só quando o Horus mata um humano normal é que o Imperador percebe que não é o seu filho que tá ali, é um monstro. Então, né, me digam aí se vocês também acham que o Imperador sabia desde o início que metade deles iriam trair o Império, só que ele não sabia ao certo quais. Vários primarcas são redundantes exatamente por essa razão. Como assim redundantes? O Perturado e o Rogaldorn, os dois são mestres em defesa e sítio. O Conrado Curse e o Corvus, os dois são especialistas em assassinato e infiltração. O Guilliman e o Horus são geniais em planejamento e tudo mais. O Ferros Manos também. Então, tipo, se um der errado, o outro pode vir no lugar. O Horus e o Logar são ótimos, tipo, na questão de pública, de conversar e convencer as pessoas. O Mortarion e o Magnus têm um poder psíquico. O Mortarion tem poder psíquico? Tem, só que ele tem medo de usar. Ele não gosta, ele odeia isso aí, ele não quer usar o mínimo possível. O Jegetaya Khan passa desapercebido, assim como o Ferros Manos, né, que se tu deixar ele te foge da cabeça literalmente. Então nós temos vários diferentes primarcas. O único que teoricamente não teria nenhum igual é a Alpha Legion, mas aí tem dois primarcas da Alpha Legion, se um der errado, o outro não vai dar, né? Isso foi fácil, easy. Mas acredito que o negócio do Imperador com os Deuses do Caos foi metade desses seus super soldados, seus super generais, e essas criaturas que foram pro lado do caos hoje representam os maiores e mais poderosos servos da calamidade que é o Grande Destruidor. E por que o Imperador no final escolheu o destino que ele perderia? No caso, não perderia, né? Ele destrói o Horus, mas ele fica gravemente ferido. Acredito que até isso o Imperador escolheu. Por que razão? Por que ele pediu para os Grey Knights não tirar ele do trono dourado se isso aqui ocorresse, não deixar ele voltar de jeito nenhum? Porque acredito que se ele voltar como uma entidade poderosíssima, ele vai caçar e eliminar os primarcas traidores e talvez até os lealistas, vai saber, ele vai ficar tipo uma criatura de poder imenso. E qual é o problema disso? O Imperador não quer mais ver os seus filhos morrendo, ele não quer mais ter o peso de ter que lidar como ele fez com o Horus. Ele não quer isso, e isso realmente abalou ele demais, e ter esse futuro só em hipótese já é algo que ele não quer aceitar. Então o final da humanidade do Imperador foi penar por seus filhos. Ele vai sofrer para que os seus filhos possam viver, mesmo sendo os monstros que eles são do outro lado. Ele ainda acredita que eles têm uma chance de redenção. E por que eu acho isso? Porque quando o Fabius Bile criou o clone perfeito do Fulgrim, é o Fulgrim real. Ele absorveu a essência da alma do Fulgrim, e até mesmo os Emperor's Children que tinham caído para o caos e estavam fissurados em Slaanesh,
recuperaram perto dele, eles começaram a se recuperar perto do Fulgrim normal. Então existe uma chance dos seus filhos voltarem para casa. Então, o filho a casa retornará, e o imperador abraça essa chance e torce que um dia isso ocorra, mesmo que ele tenha que sofrer eternamente para salvar os seus filhos, ele o fará. Isso também explica o final da heresia do Horus, que ele diz que ele vai aguardar o Horus voltar, ele está esperando por ele, mas ele não está falando tipo, eu vou te esperar para te eliminar. Não, ele fala como se eu te perdoo e volte para casa. Ia ser uma coisa linda, ia ser uma mensagem bonita, mas digam aí o que vocês acham e se vocês concordam com a minha análise. Tudo de bom, lembrando, isso aqui é teoria, nada oficial, e o Imperador protege.